Olá, sou Bia Mendes da Igreja As Nações e nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Se prepare para assistir agora um culto poderoso e cheio da presença de Deus. Quantos podem celebrar o Senhor? Só Ele é digno de honra, de glória, louvor. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. Estão me ouvindo bem aí? O microfone, vocês estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Glória a Deus. Amém. Como é bom estarmos na presença do Senhor. É muito bom essa atmosfera de adoração. Você que nos assiste em casa, glória a Deus, porque você está em casa. Mas glória a Deus pela atmosfera que é gerada no ambiente onde várias pessoas estão. Entenda o processo da atmosfera. É uma questão minha, sua, nossa. O que eu quero te falar? Existe uma porção de Deus em cada um de nós. Pelo menos aqueles que receberam Jesus, receberam o selo do Espírito Santo. E essa porção de Deus que está em você, ela começa a se manifestar nesse meio, ela começa a influenciar quem está do teu lado. Então aqui é uma conexão da porção do Senhor liberada na vida de cada um de nós, e isso gera um ambiente de fé, o ambiente da presença. Então todos nós tocados pela presença de Deus, é algo extraordinário. Na ciência você vai estudar isso como contágio social, e aqui é o contato espiritual. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, nós vamos conversar hoje um tema bem interessante que me chamou a atenção essa semana. O tema dessa mensagem é como enxergar quando você não consegue ver. Aleluias. Como enxergar quando você não consegue ver. E eu estive pensando essa semana sobre isso, sobre as questões da fé, as questões das palavras que já foram liberadas nas nossas vidas. Quem já recebeu uma palavra profética aí? Glória a Deus. Recebemos palavras proféticas, recebemos até orando sozinho ou lendo a palavra, você tem discernimentos da palavra, tem visões, entendimentos, e de fato chega um momento nas nossas vidas que nós precisamos ver essa visão concretizada no mundo físico, no plano físico, realizada, vivendo. Glória a Deus por isso. E eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus, só para saber se você está bem aí. Vamos abrir nossas Bíblias? Pode ser melhor, amém? Aleluia. Lucas 18, verso 35 ao verso 43. Lucas 18, 35 ao 43. E diz assim a palavra: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo, e disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que você quer que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, eu quero ver. Foi o que ele respondeu. E Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vai ajustando a minha voz, aperta o botão para ficar igual ao do Cid Moreira. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, é interessante pensar nesse aspecto da visão e de como ela se processa dentro de nós. Aqui eu tenho uma pequena explanação, me perdoe os médicos presentes, mas apenas uma explicação simples aqui, que é como é o olho humano por dentro.
Aqui fala assim: o cristalino é uma espécie de lente que fica dentro dos nossos olhos. Está situado atrás da pupila e orienta a passagem da luz até a retina. A retina é composta de células nervosas que levam a imagem através do nervo óptico para que o cérebro as interprete. Interessante sobre isso, o que eu quero que você guarde? Existe um ponto no nosso organismo que interpreta informações e que ela recebe um estímulo. Esse nervo óptico recebe um estímulo. Agora, o que eu tenho percebido e a palavra de Deus nos ensina é que esses estímulos visuais, eles vão além desses que nós recebemos nesse mundo natural, onde você está me vendo, onde você pode olhar para o lado e ver aí a sua esposa linda e maravilhosa, seu marido bonitão. Olha aí, conectou aí, né? Viu? Então, já estou ajudando vocês. Aleluia. Depois leva para jantar e já era. A questão toda, queridos, é que existe uma capacidade nossa de percebermos imagens no campo da mente, no campo da visualização. E aqui tem outra pergunta-chave: qual é o sentido humano mais importante? Na verdade, para quem falta algum, o mais importante é aquele que ele perdeu. Mas, de fato, a visão, pela visão nós percebemos até 80% de todas as nossas impressões. Tudo que nós percebemos, 80% é pela visão. De maneira simples, essa luz produz um estímulo nesse nervo óptico e isso forma imagens dentro da nossa mente. Agora, nós podemos também perceber que estímulos visuais podem ser gerados a partir da imaginação e da visualização. O que eu quero trazer para vocês hoje é que, de fato, a palavra de Deus e a manifestação do Senhor, ela também opera dessa forma. A Bíblia diz que Deus fala aos seus profetas através de visões e sonhos. Nesse contexto, quando Deus disse isso, olha só que interessante, foi no momento em que Moisés estava sendo confrontado na sua autoridade diante do povo. E Deus chegou para o povo e disse assim: olha, aos profetas eu falo por visões e sonhos, mas com Moisés eu falo face a face. É um nível mais profundo de conexão. Por que eu estou te falando isso? Porque o meu desejo é que você viva as visões de Deus para a sua vida. Amém? Quantos querem viver as visões de Deus para a sua vida? O amém foi meio fraco, achei que ninguém queria fazer visão aqui, então a palavra estava errada. Ninguém quer viver a visão de Deus aqui? Aleluias. E existe uma base para isso que eu estou falando. Eu lembro de uma mensagem do pastor Luciano Subirá, de mais de 10 anos atrás, mas eu creio que ainda está aí no YouTube. E o nome dessa mensagem era A Responsabilidade de Crer. Muito interessante essa mensagem. Outra base que eu trago para isso que eu estou falando está no livro A Espiritualidade na Quarta Dimensão. O autor desse livro é o pastor David Yong-Cho, ou Paul Yong-Cho, onde ele fala e ele explica como ele chamou a existência, o ministério, a igreja, a sua casa e tantas outras coisas. E outra base que temos também é um livro do pastor Kenneth Hagin, chamado Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. E todos eles trazem um ensinamento de como você pode ver materializadas as visões que Deus tem trazido à sua vida. Mas aqui, pela palavra de Deus, Provérbios 23:7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. E ele diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Como você imagina no seu coração, assim é a sua vida. E esses têm sido os teus resultados. Mateus capítulo 8, verso 8 também diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Esse cego que nós acabamos de falar, Lucas 18:42, Jesus disse: olha, recupere a sua visão, a sua fé o curou. Mateus capítulo 9 tem algo muito especial. Verso 20 ao 22 diz assim, falando dessa mulher: nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma. A quem que ela dizia? Ela dizia a si mesma. E o que ela dizia? Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E voltando-se Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher foi
curado. Agora, é interessante perceber que em várias dessas referências que eu compartilhei aqui, foram situações de milagres instantâneos. Algo aconteceu na hora, naquele momento a chave virou, algo aconteceu e uma realidade foi transformada. Quantos gostariam de viver respostas assim de Deus, mudar na hora, na chave? Mas eu quero te falar, é possível viver milagres imediatos. E aqui eu não estou falando para uma geração fast food, onde tudo tem que ser rápido. Eu não estou dizendo que tudo tem que ser rápido, mas eu estou falando que pode ser rápido. Agora, algo que eu também percebo na história do cego é que aquela chave virou naquele momento, ele foi curado na hora, mas o milagre daquele cego não começou naquele momento. O milagre daquele cego começou desde quando ele era cego. E é interessante pensar sobre isso, porque de fato as nossas dores, elas são a matéria-prima do milagre. As dores que você passa hoje são as tuas vitórias de amanhã. Eu tenho certeza que você já viveu muitos momentos desafiadores e já venceu vários deles. E talvez naquele momento que você estava na dor, talvez naquele momento você não enxergasse expectativa, possibilidade, mas você está aqui hoje, até aqui o Senhor te conduziu. Então você já tem algumas vitórias aí na sua carreira. Amém ou não? E Deus está te conduzindo para a próxima vitória, amém? É de glória em glória que nós somos aperfeiçoados. Mas o que eu quero falar com esse contexto? A mente humana, ela não diferencia o que é real, fisicamente real, daquilo que é imaginado, daquilo que é gerado no campo da visualização e da mente. E é interessante que o Senhor Jesus, ele fala, e eu vou te mostrar isso pela palavra, mas eu quero te fazer uma pergunta agora, se você puder escrever isso nas suas anotações, porque nós vamos trabalhar com isso agora à noite. Eu vou trabalhar com você naquilo que de fato toca a sua vida. Em qual área da sua vida você está enfrentando uma crise? Em qual área da sua vida você está enfrentando uma crise? Tem aqui alguns pilares que talvez sejam a tua realidade. Área espiritual, será que a tua crise hoje é espiritual? Será que você está distante de Deus? Ou será que é os parentes, teus pais, os teus irmãos? Será que essa área está em crise hoje? Ou será que a crise que você está enfrentando é conjugal e o casamento está complicado? Ou será que a crise agora é o momento com os teus filhos, essa conexão com os filhos, talvez filhos presos nas drogas, enfim, ou desconectados? Talvez a crise seja social, seja a questão dos teus relacionamentos, do teu networking, da maneira como você lida com as pessoas. Talvez essa crise social você esteja andando com pessoas que estão destruindo a sua vida e você precisa tomar um posicionamento e se desconectar dessas pessoas imediatamente. Talvez a crise esteja na saúde, ou você está enfermo, conhece alguém que está enfermo e precisa de uma cura, de um milagre. Talvez a crise seja no servir. E esse momento todo que nós estamos vivendo te fez parar a tua liderança, te fez parar de cuidar de vidas, te fez parar de estar aqui mesmo servindo nos nossos cultos. Mas é chegado o momento de ser reativado. Talvez a tua crise seja intelectual e você parou de estudar, parou e não concluiu seus estudos e está naquela crise, precisa de um emprego melhor, precisa romper em algumas áreas se o teu intelectual está parado. Talvez a crise seja nas finanças e você precisa de um milagre, de um posicionamento nas suas finanças. Talvez a crise seja profissional, você foi demitido. Muitas pessoas foram demitidas nesse período, mas também muitos empreendedores nasceram nesse período, muitos negócios nasceram. Talvez Deus esteja só te posicionando, querido, antes você era empregado, agora você é empregador. Antes você era só abençoado, agora você é abençoador de famílias. Talvez a crise seja emocional, e todo dia uma tristeza tem te invadido, um desânimo, um senso de que as coisas vão dar errado. A questão é, falei alguns aqui, talvez eu não tenha dito o que de fato está te afligindo, mas escolhe um, talvez eu não tenha falado, mas tem algo que está te afligindo agora. Qual área da sua vida está te afligindo? E eu quero te fazer 3 perguntas sobre essa área que você escolheu. A primeira é, o que você está vendo que vai acontecer nessa área daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano ou daqui a 5 anos? O que você está vendo que vai acontecer nessa área se essa crise permanecer aí? Segunda pergunta, o que você está sentindo? O que você está sentindo que vai acontecer
nessa área que você identificou aí essa crise, o que você está sentindo que vai acontecer daqui a 2 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos? E terceira e última pergunta: o que você está ouvindo ou dizendo a respeito dessa área de crise e que vai levar a um resultado daqui a 2 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos? E tudo que você está vendo, ouvindo ou sentindo está influenciando a tua fé nesse momento. E ela está te levando para um resultado ruim. Ou talvez situações que você está vivendo agora foram situações que você sentiu, viu e ouviu que iriam acontecer há tempos atrás. Existe muitas vezes o que a gente fala de um diálogo interno, uma voz que tenta dizer que vai tudo dar errado, que o casamento acabou, que os negócios faliram, que nada vai dar certo. E eu te pergunto, será que essa é a voz de Deus na sua vida? Eu entendo que não. Eu entendo que existe uma voz que vem do alto. E essa voz que vem do alto, ela diz assim: bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora, é bem verdade que é o fim que desejamos, mas não é o processo que nós desejamos, porque o processo muitas vezes é doloroso. O processo é desafiador. Agora, se você entender como usar aquilo que você sente, aquilo que você vê, e a forma como você se comunica, os seus resultados começam a mudar. E nós usamos isso de maneira errada. Nós usamos o que Deus nos deu de forma errada. Quer ver um exemplo disso na palavra? Sentimentos. Usamos os nossos sentimentos de maneira errada. A palavra de Deus em Mateus capítulo 5, depois ali do Sermão do Monte, mais para o verso 20 e 21, Jesus fala com todos os discípulos ali, com todos que estavam naquela multidão, e ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, qualquer que se irar, e guarda essa palavra, irar, contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E aqui a gente fala de um sentimento, fala de uma emoção, fala de algo que está no campo da sua alma. E a Bíblia diz, Jesus falou: olha, se você se irar, você estará sujeito a julgamento. Ele não está dizendo que você vai ser condenado, porque tem outra referência que diz assim: irai-vos e não pequeis. Mas ele está dizendo, se você se irar, você vai ser avaliado por isso, você vai ser julgado por isso. Ainda mais para frente, ele fala sobre outro aspecto, que é a nossa comunicação, aquilo que nós falamos. E ainda nesse capítulo 5 de Mateus, ele diz assim: também qualquer que disser ao seu irmão, raká, que quer dizer estúpido, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. E aí é o que você fala. E a maneira como você está falando, se comunicando, seja nas suas palavras, ou seja na sua postura, como você tem se posicionado. Às vezes você está andando aí abatido, derrubado, como alguém que está visualizando as suas derrotas, ou você tem andado como um vencedor? Será que você tem andado triste ou você tem andado alegre? Será que você tem andado feliz ou desanimado? A maneira como você tem andado, ela comunica. Eu lembrei agora, falei isso outras vezes, nos jogos, eu lembro de uma Olimpíada, eu estava assistindo um jogo de vôlei da seleção, e estava uma disputa muito acirrada, mas de repente eu lembro que as câmeras focaram, e estava empatado, era ponto a ponto, mas eu lembro de um momento em que o câmera focou em uma das equipes, e naquele momento eu vi o olhar das jogadoras, e o olhar das jogadoras era assim: perdemos. Aquele olhar de derrota, elas já estavam cansadas, o olhar comunicava: perdemos. E a consequência foi fatal. Quando elas entenderam a derrota dentro de si, a derrota se manifestou no mundo físico. Terceiro aspecto que Deus nos deu e nós usamos de maneira errada, a nossa visão. Mateus 5, aí, lá no verso 27 e 28 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. E a questão é o olhar. E o aspecto que eu quero trazer aqui é a maneira como nós enxergamos a realidade, a verdade da palavra de Deus. Talvez aquilo que você esteja enxergando para os teus próximos dias não seja aquilo que Deus tem para a sua vida. Se o cenário é de crise, você está enxergando uma crise, eu quero te convidar hoje a enxergar uma nova história.
E essa nova história, ela não é baseada no que você pensa, ela não é baseada num pensamento positivo. Queridos, eu não estou falando que agora vai dar certo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que existe uma palavra de Deus. Eu estou falando que nessa palavra de Deus tem promessas. E eu estou falando que as promessas querem te levar a um fim que você deseja. Mas é importante que você comece a trazer isso para o teu cenário, para as tuas visões, para o teu destino, para o teu propósito. E é algo muito sério. Em que eu fui confrontado essa semana? A pergunta que me veio é: qual parte das visões que eu tenho te dado você vai tomar posse e vivê-las? Em qual parte das visões que eu tenho te dado você vai fazer a sua parte? Entenda, queridos, nós somos cooperadores de Deus. Você é um cooperador de Deus. Fala comigo assim: eu sou um cooperador de Deus. E você coopera com Deus no teu propósito, na sua família, nos seus negócios, naquilo que você nasceu para ser e viver. Não se trata de estarmos parados esperando a visão acontecer. Se trata de nós nos movermos na visão que Deus nos deu. 1 Coríntios 3:9 diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus. Ele diz: vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Mais para frente ele diz assim: se alguém constrói esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Qual é o alicerce? O alicerce é Jesus. Mas em cima do alicerce que é Jesus, o que você tem construído? O que você quer construir? Nós somos cooperadores. Qual parte da visão de Deus você vai se apropriar hoje? Você vai começar a comunicar ela hoje com atos, palavras e ações. Você vai começar a enxergar aí na tua mente, no teu íntimo. Você vai começar a falar para si mesmo: vai acontecer, vai chegar o meu dia, o dia da promessa, o dia da bênção, o dia do grande resultado. Cabe a cada um de nós, queridos, tomar posse das promessas e agir nelas. Tem uma referência em Romanos 8, verso 26, que diz assim: do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede com gemidos inexprimíveis. E essa palavra ajuda, lá no original, no grego, é sunante lambanomai. Uau, que palavra! E ela significa pegar firme contra algo, juntamente com. E ela explica a maneira como o Espírito Santo nos ajuda nos nossos desafios. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, mas como? Ele vai fazer por nós? Nem sempre. Mas Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. É como se estivéssemos aqui com esse móvel, quiséssemos movê-lo, e eu peço a ajuda de alguém, me ajuda, e eu pego em uma ponta, e o Espírito, ou a outra pessoa pega na outra ponta. Agora, quando eu trago para a realidade das nossas vidas, das nossas crises, aquele momento de crise que eu te perguntei agora há pouco, e o Espírito te ajuda nessas fraquezas, é como se estivesse falando: Espírito Santo, me ajuda nesse desafio. E o Espírito Santo prontamente ele pega em um lado, esperando que você pegue na outra ponta. Agora, muitas vezes nós achamos que o nosso lado é o mais pesado. Eu peguei na ponta mais pesada. Não. Porque você pega na ponta daquilo que você pode fazer, daquilo que você pode agir, você pode ler a palavra, você pode aprender a palavra, você pode interceder, mas o Espírito Santo pega na ponta mais pesada. O Espírito Santo pega naquela ponta onde ele chama a existência de onde não existe, onde o milagre acontece, onde vem a liberação da presença, onde vem a libertação das drogas, onde vem a resposta financeira, onde vem o perdão do cônjuge e restaura o casamento, porque ele ministra a cada um de nós. Eu lembrei disso. Lembrei quando a gente faz mudança. Quem já fez mudança precisou carregar a geladeira. É interessante carregar a geladeira, porque a geladeira tem um lado que é mais pesado. Nem todo mundo sabe disso, só na hora que carrega. E normalmente quem já carregou geladeira vai para o lado mais leve e deixa o mais pesado para o outro. Tem um lado da geladeira que é mais pesado. Tem um lado dessa visão profética que é mais difícil. Mas esse lado Jesus carregou lá na cruz. E esse lado o Espírito Santo nos conduz nele. E você só vai precisar pegar do lado mais leve. Mas vai ter que pegar de alguma forma, não tem jeito. Você vai ter que tomar a sua posição nessa obra. Amém? Então, toda a visão de Deus tem uma parte que cabe a nós realizar. Glória a Deus. Eu quero trazer aqui um exemplo de alguém que enxergou sem ver. Além daquele cego. Aquele cego enxergou sem ver.
mas Abraão também enxergou sem ver. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 4, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E ele diz mais: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Interessante aqui perceber algumas verdades. Primeiro, antes de você definir o que vai fazer, você precisa definir onde você quer chegar. E de fato Deus vai te mostrar o propósito dele para a sua vida, onde você deve chegar. Agora, depois que você tem uma revelação do propósito, é que você consegue agir e tomar decisões sobre como fazer. É indispensável que você compreenda o propósito de Deus para a sua vida. E nesse propósito existe um processo de dores. Esse propósito, ele vai exigir que você passe por algumas situações desconfortáveis, mas eu quero te falar que as suas dores, as dores que você talvez enfrente hoje, elas vão te ajudar a discernir o propósito de Deus para a sua vida. A tua dor de hoje, ela é a tua vitória de amanhã. E ela vai ser o auxílio para outras pessoas que vão passar por essas mesmas dores. Você é curado para curar. Você é abençoado para abençoar. Agora eu pergunto a vocês, o que fez Abraão se mover e sair daquela terra? Deus disse assim: vai para a terra que eu te mostrarei. E a pergunta simples é: Deus mostrou a terra? Não, ele não mostrou a terra. Ele não estava caminhando por uma visão. Nós estamos falando de visão, amém? E ali Abraão não teve uma visão da terra onde ele ia chegar. Deus disse: ó, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Agora, depois disso, porque talvez isso não tenha empolgado tanto Abraão, eu falei: ok, tudo bem, uma terra que você vai me mostrar, amém. Mas depois disso, Deus fala algo que aí tira Abraão do lugar. Deus sempre vai falar algo que vai tirar você do seu lugar, que vai fazer você se mover. E Deus diz: olha, farei de você um grande povo e abençoarei. Queridos, nesse momento, a minha percepção é que Abraão, ele começou a ver isso. E Deus falando: eu farei de você um grande povo. Ele começou a olhar no campo da sua mente, da sua imaginação, aquele povo extraordinário e muita gente. Ele falou: você vai ser abençoado. E Deus falou: tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Ele já começou a se ver como sendo uma bênção. Ele estava pensando: eu vou chegar naquele lugar, Deus vai gerar um povo através de mim, e eu vou ser uma bênção naquele lugar, e quem me abençoar vai ser abençoado, e quem me amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Algo vai acontecer na minha vida. Agora, interessante, por que Abraão se moveu? Eu falei para vocês que Abraão tinha 75 anos. Abraão tinha terra, sim ou não, lá onde ele estava? Tinha. Ele tinha riquezas? Tinha. Ele tinha tudo naquele lugar, tinha céu, tinha funcionários, mas tinha uma coisa que Abraão não tinha. O que ele não tinha? Abraão não tinha filhos. Abraão não tinha filhos. E de repente Deus chega para ele: e eu vou fazer de você um grande povo. Então naquele momento a dor de Abraão, ou seja, eu não tenho filhos, fez com que ele se movesse a uma promessa, a uma visão. Então o anseio de Abraão não era a terra, o anseio de Abraão era um filho. E ele saiu da sua terra aos 75 anos em busca de um filho que havia sido prometido, o filho da promessa. E nesse ponto é onde muitas vezes desconecta conosco. Qual é a tua dor hoje? Qual é o teu anseio hoje? Aquilo que você sabe que pela palavra Deus quer fazer na sua vida, mas que precisa fazer com que você se mova em fé e tome um posicionamento de andar por essa fé, por essa visão, por essa imagem. Porque foi assim que Abraão enxergou sem ver. Ele não enxergou a terra, Deus não mostrou a terra, mas quando Deus falou de povo, ele enxergou um filho. E ele viu: eu estou velho, vou ter um filho, o filho vai gerar o povo, alguma coisa vai acontecer, mas eu terei filhos. E foi isso que fez Abraão se mover. Então ele não se moveu por causa da terra, ele se moveu por causa do propósito. O que vai fazer você se mover nessa terra é o propósito de Deus na sua vida. E Deus, ele fortalece esse propósito. Ali em Gênesis 15, passado um tempo, Abraão estava meio desanimado. E Gênesis 15, verso 1 ou 6, se não me engano.
E depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Olha só, interessante. Deus falou para Abraão em uma visão. E o que Deus disse? Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou ao soberano Senhor: que me darás, se continuo sem filhos, e se o herdeiro que possui é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Aqui nesse momento, você tem a compreensão de que, de fato, o que movia Abraão não era a terra, mas era o desejo por ter filhos, porque ele não falou: ah, Deus, como é que você vai me dar alguma coisa? Eu já saí da minha terra há tanto tempo, cheguei aqui, estou nesse lugar, e essa não é a terra que o Senhor tem, como é que eu vou chegar lá? Eu estou velho. Ele não disse isso. Ele simplesmente disse: Senhor, como que eu vou viver isso que o Senhor falou, se eu não tenho filhos? E o tempo todo, o sonho, o propósito, o desejo dele, o momento de crise, o local de crise dele era a esterilidade, o não ter filhos. Queridos, você não precisa estar pronto para terminar a obra de Deus na sua vida, você só precisa estar pronto para começar. Porque o processo de Deus na sua vida, ele vai te preparar para concluir a obra. Agora olha só que interessante, quando você percebe essa passagem, e aí, de repente Deus diz para Abraão: olha, sai da tua tenda, olha para o céu e conta as estrelas. Nesse momento dessa passagem, a nossa compreensão natural diz que estava de manhã, de tarde ou de noite. Alguém acha que não era de noite? Amém, glória a Deus, estamos todo mundo conectado. E todo mundo imagina que é de noite. Mas olha só que interessante, lá em Gênesis 15, verso 12, diz assim: ao pôr do sol, Abraão foi tomado de profundo sono, e eis que vieram sobre eles trevas densas e apavorantes. Ou seja, depois de Deus mostrar, pedir para ele sair da tenda e olhar para o céu e contar as estrelas, a Bíblia vem dizendo que era de dia, porque o sol estava se pondo. Então o que nós entendemos dessa passagem? Que das duas uma, ou Abraão teve uma visão de Deus dentro da sua mente, no campo da imaginação, de gerar imagens dentro de si, ou Deus concedeu o que nós falamos de uma visão aberta, o céu se abriu e ele viu o que Deus estava mostrando. As bases para isso você encontra na Academia de Discípulos, numa disciplina chamada Vida Devocional. Se você estudar, você vai encontrar lá. E também Kenneth Hagin, eu creio em visões, e fala sobre isso. E a questão que nós podemos ter desse fato, uma certeza nós podemos ter desse fato, essa visão, que o Senhor falou a Abraão em visão, essa visão não era uma visão no mundo físico, ela não era uma visão natural, não estava de noite, ele não estava olhando para um céu noturno com estrelado, ele estava sendo conduzido numa visão de Deus. E quando ele recebeu essa visão de Deus, isso fortaleceu a fé de Abraão, e ele perseverou até chegar no seu resultado. Então eu posso dizer que Abraão enxergou sem ver. Amém? Entenderam isso? Agora voltamos ao primeiro caso, e aí a gente caminha para o final dessa mensagem. O cego enxergou sem ver. Aquele cego enxergou sem ver. Queridos, milagre não acontece por acaso. Não é uma coisa que vai passando e de repente, acontece um milagre. Não, milagres são gerados. E milagres nascem no campo primeiro, de onde nós não podemos ver fisicamente, no campo espiritual. E do campo espiritual ele toca a nossa mente, porque, queridos, olha só, da mesma forma que você recebe o estímulo da luz e vê, da mesma forma você recebe um estímulo no teu espírito, porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus comunica com o meu espírito. Existe um Espírito de Deus que fala com você todo tempo, toda hora, todo dia. E se você decidir seguir as impressões do Espírito, você vai chegar na tua terra prometida. Então aquele cego, provavelmente ele visionava. Sabe como é que eu percebo esse cego? Jesus estava andando por todas aquelas cidades, e aquele cego, ele tinha uma convicção dentro dele. Ele dizia assim: olha, Jesus está andando nessas cidades, em algum momento Jesus vai chegar na minha cidade.
E quando Jesus chegar na minha cidade, eu vou gritar. E eu vou gritar tanto, mas eu vou gritar tanto de alguma forma, porque eu vou chamar Jesus. Ou eles vão me levar até Jesus, ou Jesus vai vir até mim, mas algo vai acontecer. Eu não sei como, mas vai acontecer, porque quando ele passar aqui, eu vou gritar, eu vou chamar. E quando ele me chamar, eu vou falar o que eu quero. Quando ele me chamar e ele vem da cena, eu vou falar o que eu quero ver. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, só não sei a hora, mas vai acontecer. E sabe por que eu entendo dessa forma? Porque na hora que o fato aconteceu, se você observar bem, Jesus não fez lama com lodo nesse caso. Jesus, ele não fez impor as mãos, ele não pegou óleo, ele não deu uma palavra profética, simplesmente Jesus chegou ali para reconhecer um fato. Se você observar bem, Jesus simplesmente disse um fato, e ele diz assim: recupera essa visão, a tua fé te curou. Ou seja, aquele cego, ele não estava enxergando naturalmente, mas na sua percepção, no seu espírito, na sua alma, ele já tinha sido curado. Ele só estava esperando o momento para que aquilo se materializasse no mundo físico. E de fato muitas coisas acontecem nas nossas vidas assim. Agora, para quem não está se movendo pela fé, querer enxergar é loucura. E você observa que naquele cenário, o cego começou a gritar e gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tinha aquela galera que parece espiritual, mas não é. E ele diz: ei, rapaz, fica quieto, está atrapalhando aqui, está gritando, está incomodando. Quem não se move em fé, acha que gritar é incomodar. Mas quem se move em fé, entende que o gritar é justamente o próximo passo para você se apropriar do milagre. Agora é interessante, pensa bem na cena, está lá aquele homem, gritou, Jesus disse: traz ele para mim. Aí chega aquele homem, tateando, as pessoas conduzindo ele arrastando os pés. Uma pessoa que se aproxima de você dessa forma, assim, desse jeito, o que você imagina que ele é? Surdo? Cego? Sim ou não? Quantos concordam comigo? Agora, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E é interessante, essa pergunta é muito filosófica. Jesus está vendo que o homem é cego, e ele pergunta para o cego: o que você quer que eu te faça? E a questão toda aqui dessa passagem é que Jesus não precisava saber o que o cego queria, mas o cego precisava falar. Você precisa verbalizar a palavra de Deus. Você precisa verbalizar o que você quer de Deus. E sabe de uma coisa? Olha só que interessante. Deus já decidiu te dar tudo que está na palavra. Tudo que está lá, Ele já concordou. E se Ele já concordou, já está liberado. E você precisa pedir de Deus o que está escrito, para que Ele diga: a tua fé te curou. A tua fé restaurou o teu casamento. A tua fé restaurou tuas finanças, restaurou teus negócios. E eu te pergunto, qual a sua compreensão sobre o que de fato Jesus quer e pode fazer na sua vida hoje? A compreensão do cego era de que ele ia enxergar, e Lucas 18:42 diz: a sua fé o curou. Aquela mulher samaritana, ela dizia para si mesma: olha, se eu me aproximar dele, tocar no seu manto, eu vou ser curada. Ela já falava isso para si mesma, ela não tinha dúvidas de que isso ia acontecer. Ela só estava dizendo: se eu tocar, eu vou ser curado. Não é talvez seja, eu vou ser curado. E Jesus está nesse lugar, nessa noite. E no Espírito você pode tocar a presença de Deus. E no Espírito você pode acessar o amor de Deus pela sua vida. E o amor de Deus, ele toca a sua vida em Jesus. E quando você deixa Jesus entrar na sua vida, Deus toca a sua vida. E é aquele momento onde você pode clamar por aquilo que você quer ver restaurado. Quem está à margem do propósito de vida não consegue acessar a provisão que necessita. Antes de tudo isso, aquele cego, mesmo tendo a visão do milagre, ele estava ali pedindo esmolas. O propósito de Deus para ele não era pedir esmolas, mas ele estava ali até então, porque depois aconteceu um milagre, nunca mais ele precisou pedir esmolas. Ele começou a viver um propósito. Se você não viver um propósito, talvez você vai passar a vida inteira pedindo esmolas. Eu não estou falando de finanças, eu estou falando de tudo que é ponto de crise na sua vida, seja casamento, relacionamento, profissional, enfim, não sei.
Mas a questão é que você precisa encontrar um propósito naquilo que você está fazendo, na forma como você está conduzindo a sua vida. E a pergunta-chave para nós irmos para essa parte final: sinceramente, quantos querem hoje ativar a visão de Deus na sua vida? Se você quer ativar a visão de Deus na sua vida, eu te convido a se colocar em pé nesse momento. E eu vou te conduzir num processo aqui. Esse processo não é meu, mas esse é um processo de Deus para a sua vida. Vai ser ministrado um louvor aqui. E eu quero te ajudar e te conduzir na visão de Deus para a sua vida. Eu quero te conduzir hoje na visão de Deus para a sua vida. E nós vamos agora construir uma nova história, justamente nessa área de crise que você está enfrentando. Como que vai ser isso? Enquanto o louvor vai ser ministrado, de olhos fechados, você vai visualizar uma tela bem grande. E nessa tela bem grande você vai estar assistindo um filme da sua vida, justamente nessa área que você está enfrentando uma crise. Só que agora nós vamos ver um novo filme, uma nova história. E qual é a base que te garante que essa história é verdadeira? A base dessa história, a verdade dessa história é a palavra de Deus. E nós vamos construir uma cena, a sua cena, o teu filme. E você vai agora usar toda a palavra de Deus que fala a esse respeito para a sua vida. Se é família, qual é o propósito de Deus para a família? E você vai gerar essa cena dentro. Você vai visualizar a cena, a família abençoada, o casamento restaurado, filhos preciosos, amorosos. Se a cena é os teus negócios, você vai declarar segundo a palavra de Deus essa cena e visualizar isso. Você vem comigo agora? Então feche os teus olhos e deixa simplesmente o louvor fluindo. Você não precisa cantar o louvor, mas você vai precisar uma coisa: você vai ver a cena e você vai falar essa cena, ok? Você vai descrever, vai sair da tua voz essa cena. Nesse cenário de adversidade, nós vamos fazer agora uma nova história, amém? Então pode começar a adoração, pode começar o louvor e começa a enxergar agora essa tela gigante, enorme, na tua frente. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. E ainda de olhos fechados, você vai começar a me falar agora. Você está diante dessa tela, é a tua nova história que Deus está construindo na sua vida. Fala para mim agora. Fala, verbaliza como que é essa cena, onde você está agora. É a tua nova história, é o teu lugar de vitória. Como é que é esse ambiente? Verbaliza esse ambiente, fala para você mesmo agora. E vamos preencher essa cena, porque essa cena ela tem muito mais para você. E começa a falar para mim agora. Quem está do teu lado nessa cena? Quem está pegando na tua mão nessa cena agora? É a tua família, é o teu marido, é os teus filhos, é o Senhor. Quem está pegando na tua mão agora? Começa a falar e verbaliza. Quem está com você agora? Como é que está o céu? Como é que está a luz? Quais são as cores dessa cena? Começa a ver bem vivo dentro de você essa cena agora. E essa cena profética, ela também tem um cheiro, porque a manifestação de Deus, ela vem como um bom perfume, o bom perfume de Cristo. E nesse momento existe um perfume que invade essa cena agora. Fala para mim qual é o cheiro dessa cena. Fala agora. Qual é o cheiro da tua nova história? O cheiro da tua nova história. Verbaliza isso. E ainda nessa cena, perceba ali as pessoas que estão com você nessa cena. O que essas pessoas estão dizendo para você agora? O que essas pessoas estão dizendo ali do teu lado? Elas sonharam com a tua vitória, elas sonharam com essa
nova história, elas sonharam com esse novo momento. O que elas estão dizendo para você? Parabéns, eu acredito em você, você é um vencedor, eu sabia que você ia conseguir. O que essas pessoas estão te dizendo? E essas pessoas estão alegres com a tua vitória, e você pode perceber as lágrimas escorrendo dos olhos dessas pessoas que estavam torcendo por você, e você se emociona, e você abraça essas pessoas. Agora é o teu pai, a tua mãe, é os filhos, são seus amigos, mas você está tendo a visão de Deus para a sua vida agora. Casamentos restaurados, relacionamentos restaurados. Mas eu quero te lembrar que essa é uma visão de Deus para a sua vida. E de repente ali, abraçados todos juntos, aquele cheiro da presença de Deus, de repente você olha para o alto, aí na tua visão, e o céu se abre sobre você, assim como o céu se abriu na visão de Abraão, e ele pôde ver as estrelas do céu. Só que nesse momento o céu se abre e você consegue contemplar a glória do Senhor, e o Senhor olha para você, e você olha para a glória de Deus. E nesse momento o Senhor, Ele fala algo para você nesse momento, e verbaliza o que Deus está te falando agora. O que Deus diz para você agora. Ele diz: filho amado, eu sabia que você conseguiria. Filho amado, você é um vitorioso, é um vencedor. Filho amado, vem e entra no gozo do teu Senhor. O Senhor te diz nessa noite, dos céus abertos, Ele te diz: eu te criei para que você fosse, seja um filho meu, para que você seja um filho meu. E de repente, ao lado dessa glória de Deus, o Senhor Jesus, Ele se revela para você, e você pode contemplar o Senhor Jesus em glória, e o olhar dele com um amor abundante por você, dizendo que você é amado e querido. De repente a voz do Espírito Santo também vem nessa visão, e a voz do Espírito Santo te diz a palavra, e a palavra diz assim: olha, aqueles que receberam Jesus e creram no seu nome, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. E essa voz está falando do céu para você, e ele diz: olha, essas pessoas não nasceram por descendência natural, elas nem nasceram pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram pela vontade de Deus. E de repente o Senhor te fala: você nasceu por causa da minha vontade, você foi gerado para ser filho. E ainda de olhos fechados, crendo em Jesus, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo, dizendo assim, repete comigo em alta voz: eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu sei que Ele veio em carne, morreu na cruz e ressuscitou. Ele morreu por mim, por isso hoje eu nasço de novo, porque Ele me ressuscita no Espírito. Por isso hoje eu sou feito filho de Deus. Diz assim: meu Pai, eu te peço, libera sobre mim o teu Espírito Santo e me faz andar na tua presença por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode abrir os teus olhos, pode glorificar o Senhor. E eu quero perguntar a todos aqui nesse momento: quantos vivenciaram essa visão de uma forma muito intensa, como nunca antes? Quantos experimentaram ser conduzidos pelo Espírito nessa noite? Querido, você que se entregou nesse processo da visão, assim como Jesus tocou naquele cego e ele enxergou, eu quero falar na tua vida hoje: aconteceu. A chave virou, e no tempo certo, aquilo que já existe no Espírito vai se materializar no mundo físico. E queridos, o tempo inteiro essas coisas acontecem. Compartilhei pela manhã algo interessante, vou finalizar já esse processo.
estamos num processo para emissão de vistos para ir para o exterior. E na escolha para esse visto, tínhamos várias possibilidades, mas o meu desejo era tirar esse visto em Recife. Porque imaginava assim, vou tirar esse visto em Recife, aproveito com a família, tiramos alguns dias ali curtindo. Só que financeiramente era mais viável ir para Brasília ou São Paulo. Então, por questões de logística, até da organização financeira, escolhemos São Paulo. Mas aí veio a pandemia e fechou todos os consulados, e fechou tudo. Só que o prazo para tirar permanece. Ou seja, ele vai expirar em 1 ano, se eu não for lá, o prazo expira e eu tenho que recolher novas taxas. Mas São Paulo fechou. E, de repente, passado esse tempo, abriu pelo menos 2 consulados novos, CASV. E pensa aí, em qual foi a cidade que abriu para tirar visto? E é interessante porque a visão ela acontece apesar de nós. Então, é o lugar que eu tinha sonhado em ir, e é o lugar que a gente vai. Anos atrás, quando nós casamos, né, minha linda? Sonhamos com uma lua de mel e sonhamos com o Natal. Nós não falamos nada para ninguém, nem podíamos comprar as passagens na época. Mas de repente um casal muito abençoado chegou para nós e disse: vocês têm uma escolha, vocês podem escolher. Eu posso abençoá-los com a festa ou posso abençoá-los com uma viagem. Mas antes que nós pudéssemos responder, ela disse assim: olha, eu aconselho a viagem, quero mais. Eu pensei em Natal, o que vocês acham? E eu, uau! E cada dia daquela viagem eu lembro até hoje, já tem aí mais de 10 anos, enfim, vamos deixar esse detalhe para depois. Mas até hoje eu lembro do primeiro dia que eu acordei naquele lugar. E eu fui no mercado comprar uma sandália, mas eu lembro que eu estava andando na beira do mar, ali na calçada, e aquele vento gostoso batendo. E toda vez que aquele vento gostoso tocava o meu rosto, a minha face, eu olhava para o alto e eu dizia: uau, Deus me trouxe para esse lugar. Não foi a minha mão que me trouxe, não foi a força do meu braço, foi o Senhor que me trouxe aqui. E eu me alegrei na presença de Deus, porque Ele me colocou naquele lugar para viver aquele momento. Então acontece, e tem acontecido e vai acontecer na sua vida. Agora, na parte final desse processo, nós fizemos uma oração confessando Jesus como nosso Senhor e Salvador. E eu quero perguntar hoje aqui, crendo em Jesus como você crê, alguém nunca tinha verbalizado essa oração, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém nunca tinha dito isso, está aqui essa noite? Já acreditava em Jesus, mas nunca falei, nunca verbalizei. Alguém? Todos aqui já confessaram Jesus. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ter acesso a mais ministrações como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima!